Quero chamar a atenção também para o ensaio do meu amigo Flávio Gordon na Gazeta sobre o darwinismo, o julgamento do macaco e os impactos culturais do darwinismo. Eu mesmo estou na metade desse livro, que eu já mostrei várias vezes aqui, né? Estou gostando muito. E o último capítulo que eu li foi exatamente sobre Darwin, sobre os discípulos de Darwin, os neo-ateístas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, Dawkins, Dennett, Hitchens, e me fugiu a memória o quarto. E mostrando como, sem a questão da teleologia, sem a questão do propósito, do fim, qual é a finalidade de ser humano, qual é a finalidade do sexo. Hoje o podcast do Ben Shapiro no Daily Wire foi muito dedicado a isso, com base em comentários do Tate, aquele cara meio masculinidade tóxica, blá blá blá, tá preso lá na Romênia e tudo. E vários debates interessantes sobre a questão do telos. Se você não tem um propósito, você acaba entrando numa referência circular que vai te levar a um dilema, a um impasse insolúvel, que é o caso de Dawkins e companhia, né? E quase todos os darwinistas materialistas. Né? Eu entendo que tem o gene egoísta, eu entendo que tem o meme egoísta, a cultura, a mimética, você repetir, macaco de imitação, sendo que isso está até em Aristóteles já, mas tudo bem. E ele reconhece, por exemplo, que o altruísmo é algo bom, desejável, mas com base em quê? Se tudo é o sucesso da estratégia de proliferação dos genes ou dos memes, você tem que ser indiferente, e alguns poucos neodarwinistas chegaram a essa conclusão lógica inapelável, com base nas próprias premissas, você tem que ser indiferente entre você ser um estuprador ou alguém que tem amor pela parceira sexual. Porque se a estratégia bem-sucedida significa apenas o sucesso de replicação, de reprodução, você tem que ser amoral por definição. Se você envolve algum julgamento moral na questão, você já está partindo de algum telos, alguma finalidade nobre. E com base em quê? Então isso é um grande dilema dos materialistas. O Gordon bate um pouco nessa tecla, né? E mostra também que aqueles que falam que Adolf Hitler era um cristão são, de alguma forma, desinformantes. Né? Hitler, que não só era o pacote completo progressista, vegano, saúde perfeita, blá, 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 ele tinha desprezo pelo cristianismo e pelo aquilo que ele chamava de o enaltecimento ao fraco, que era a mesma postura de um Nietzsche da vida em relação ao cristianismo. Né? Vamos lembrar do conceito de super-homem nietzschiano, que de alguma forma alimentou sim a visão eugenista do nazismo. Né? E que no livro The Big Lie, do Dinesh de Souza, mostra como a esquerda progressista naquela época, na década de 30, nos Estados Unidos, flertou com essas ideias. Elas defendiam esses mesmos valores, né, que não tem nada a ver com cristianismo. Entre meados do século XIX e meados do século XX, a ideia de que o princípio darwinista da seleção natural deveria ser diretamente transposto para a esfera da política e da sociedade com uma função reformadora era moeda corrente entre o público letrado. Né? O darwinismo social era a ideia de que você podia aplicar essa máxima, né, the fittest to survival, né, os mais adaptáveis e adaptados à sobrevivência, ao environment, merecem a sobrevivência, e aqueles que ficarem para trás, enfim, paciência. Isso é uma visão muito pouco cristã, né, e muito nazista. Mas, enfim, um bom ensaio, interessante, recomendo a leitura. E a parte 1 ainda vem mais por aí. Outro aspecto, quando eu falo de guerra cultural, que eu vivo chamando a atenção de vocês aqui, é que isso não é coisa de um mundo chato. Isso é coisa de um mundo perigoso com consequências reais nas vidas das pessoas. E hoje nós temos um dado objetivo para mostrar isso. Qual é, talvez, o local onde mais se faz
experimento social progressista, woke? É a República Soviética da Califórnia, onde mora minha querida amiga Ana Paula Henkel, né? E ela sabe disso. E, ao longo do tempo, esse troço vai colhendo os frutos podres das ideias equivocadas. E eis que nós temos aqui que a população da Califórnia caiu 500 mil em apenas 2 anos e o êxodo continua. Isso, meus caros, talvez seja o termômetro máximo de averiguar se um regime, se uma mentalidade, se uma cultura, se um ambiente construído pela sociedade é saudável ou não. É quando as pessoas estão votando com os pés. Ainda mais num país como os Estados Unidos, que tem um federalismo amplo. Você sai da Califórnia e vai para o Texas, você tem um outro mundo, né? Você sai de Nova York e vem aqui para a Flórida, você tem muitas diferenças importantes. Então, as pessoas acabam votando com o pé, sim. É muito fácil isso nos Estados Unidos. Existe muita mobilidade social nesse aspecto geográfico. E é uma forma boa de você medir o sucesso ou o insucesso. Não por acaso, o fluxo migratório sempre foi, invariavelmente, de países mais socialistas para países mais livres, mais capitalistas. É por isso que as pessoas querem fugir de Cuba para Miami e não o contrário, né? Então, é interessante avaliar isso, porque a Califórnia é muito woke, é muito progressista e tem dado muito errado. Imagina se os Estados Unidos virarem uma grande Califórnia. Nós estamos lascados. Até porque nem todos os estados gozam dos recursos naturais, da riqueza, da indústria tech que já está instalada lá, da indústria cinematográfica que já está em Hollywood, né? Então, em Montana, as ideias woke da Califórnia vão ter um custo ainda maior. Outro ponto interessante é que num vídeo mostra a Elise Matsunaga, né, dizendo quais animais ela teria vontade de matar. E aí eu fiquei pensando assim, bom, agora ela tá ferrada, né? Porque uma coisa é matar ser humano, que não é sagrado, segundo a teleologia materialista. Agora, começar a mexer com os bichinhos, aí o bicho vai pegar, viu? Aí a turma vai em cima da Matsunaga, ela vai perder o status de glamorização que os monstros psicopatas costumam gozar com a esquerda quando matam apenas seres humanos, né? Outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a história toda de trans, né, ela já saiu da cultura pop e atingiu a política pública. E normalmente esse é o projeto, né? É você criar as coisas dentro da sala da universidade, aquilo que vovó vai olhar e falar, essa gente enlouqueceu, e sim, enlouqueceu, e pagam $100 mil por ano para falar sobre loucura. E aí, da loucura da universidade, de uma elite, via de regra, branca, mimada, rica, isso chega na cultura pop, vira música, vira filme, né? A mídia toda endossa, e aí chega no debate político, até virar lei. Então, veja que no Diário Oficial da União, desse desgoverno do PT, nós já temos lá, naquela medida toda do Dia da Mulher, né, da lacração, que um dos objetivos da lei é garantir os cuidados básicos de saúde e desenvolver, atenção, os meios para a inclusão das pessoas que menstruam em ações de programa, blá, 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 blá. E aí, claro, se você for uma pessoa normal, pela ótica woke, um reacionário, preconceituoso, transfóbico, você pode se pegar perguntando, né? Mas quem são as pessoas que menstruam? Ou, de forma distinta, alguém que não uma mulher biológica, portanto, uma mulher, pode menstruar? Você já viu algum homem menstruando? Então veja que a coisa vai avançando, né? E daqui a pouco, como veremos, né, se você questionar isso ou vai lá debochar disso, mesmo que você tenha imunidade material parlamentar, você vai ser caçado, porque a turma quer a visão totalitária
imposta a todos. Outra coisa que, de novo, não é chato, é perigoso e muito arriscado para a humanidade, que vai perdendo assim a sua alta cultura, né? Tem um livro muito bom do Roger Scruton sobre a importância da alta cultura, mesmo para o povão, mesmo para aqueles que não necessariamente entendem a importância da alta cultura ou curtem Beethoven, Bach e companhia, né? Essa alta cultura serve como uma espécie de recipiente que vai transmitir valores morais, nortes, né, heróicos e referências elevadas. E sem isso, né, quando a esquerda tenta destruir tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, vira o caos do vale tudo, né? E é isso exatamente que essa turma quer. Então a esquerda agora quer cancelar a música clássica, porque tem uma organização norte-coreana que põe a demagogia política acima da herança musical de um Beethoven, de um Mozart, de um Bach. E aí o Sérgio Camargo, ex-secretário do governo Bolsonaro, odiado pela esquerda woke, não por acaso, né? Ele, sendo um homem negro, se recusa a acender vela perante essa patrulha, muito pelo contrário, ele compra essa guerra diariamente. Ele reagiu. Em nome da diversidade, da equidade, da inclusão, a esquerda defende que orquestras retirem Bach, Beethoven e Mozart do repertório. No lugar, obras de qualquer compositor que seja preto, gay, latino, trans, brancos, difíceis e opressores, não. Essa insanidade precisa acabar. Bach, Beethoven, Mozart, Brahms, Wagner, entre outros, são gênios universais. Nunca vou ouvir música medíocre só porque o compositor é preto. E claro, esse é exatamente o intuito dessa turma: destruir o que é bom, melhor, do lado ideológico, e do lado oportunista, a visão cínica, criar oportunismo carreirista, para que pessoas que não têm condição de fazer sombra, beijar o dedo do pé sujo de Beethoven, que aliás, de fato, vivia no lixão, né? Existe até o paradoxo de Beethoven, né? Como é que alguém que vivia naquela coisa tão porca, imunda, conseguiu produzir coisas tão belas quanto, por exemplo, a Nona Sinfonia de Beethoven? Mas é o carreirismo. É você destruir o que é melhor e criar o espaço para os medíocres só com base na política identitária. E, por falar nisso, eis que no Dia Internacional da Mulher, o prêmio de coragem foi concedido a essa figura aí, que vocês estão vendo, que é, caso não tenham percebido, um homem biológico. Então, de novo, uma vez mais, a esquerda woke, trans, conseguiu destruir as homenagens às mulheres no Dia Internacional da Mulher.